Olá, este é o canal Multi-Inclusão. Nosso propósito, você já sabe, é estabelecermos caminhos para conectar pessoas, fomentar atitudes e divulgar as ideias que favoreçam a aceitação de tudo e todos os que são diferentes. Conectar a multiplicidade em todos os sentidos é nossa meta e o nosso horizonte. Nanismo. O que você sabe sobre isso? O nanismo é uma condição caracterizada pela deficiência do crescimento, causada por uma deficiência hormonal ou por doença óssea congênita. A pergunta: é possível prevenir? Isso tem tratamento? Meu filho vai ter qualidade de vida? Estas são perguntas mais frequentes entre pais e responsáveis. Em alguns casos, o nanismo pode ser identificado logo no pré-natal. Para isso são usados os exames que medem o tamanho da cabeça e dos ossos. Aparecem então as possíveis desproporções. Após o nascimento, será possível iniciar o acompanhamento multidisciplinar para promover mais qualidade de vida à criança. Porém, o diagnóstico precoce depende também da causa e do tipo do nanismo. O nanismo proporcional é causado por distúrbios metabólicos hormonais. Geralmente, a produção do hormônio do crescimento ou a resistência do organismo a este hormônio são os principais fatores. Neste caso, todas as partes do corpo são menores do que o normal, mas são proporcionais à estatura. No caso do nanismo desproporcional, temos duas causas genéticas principais. Vamos ver. A acondroplasia é causada por uma mutação do gene ligado ao crescimento, fazendo reduzir sua velocidade. Além da baixa estatura, que é comum devido à mutação, a doença provoca o encurtamento de braços e pernas e promove a cabeça e testa proeminentes. Há também a hipocondroplasia, que é um distúrbio genético que resulta na má formação da cartilagem dos ossos em certas áreas do corpo. É semelhante à acondroplasia, mas tem características menos acentuadas. Geralmente fica mais evidente após os 2 anos, por isso o diagnóstico tende a ser mais tardio. Além disso, é importante entendermos que 80% das crianças nascidas com nanismo são as primeiras da família, ou seja, é uma mutação nova, independente dos pais terem ou não. O nanismo não interfere somente na estatura, na verdade vai muito além. Pacientes com esta condição costumam ser mais propensos à obesidade, a sentirem dores crônicas. Ocorre a redução da qualidade de vida, além de todos os problemas do dia a dia, principalmente durante a vida adulta, como a dificuldade de abrir portas, dirigir e outras atividades do cotidiano. Alguns indivíduos também podem apresentar problemas respiratórios. Por isso, é importante que exista o acompanhamento multidisciplinar por toda a vida. Existe tratamento? Tudo depende da causa. É muito importante, então, que a criança passe por avaliação médica para o diagnóstico precoce. Geralmente, o tratamento é direcionado aos sintomas específicos de cada paciente. E toda criança com baixa estatura grave deve ser avaliada por um endocrinologista pediátrico e por uma equipe multidisciplinar. No Brasil, o nanismo foi reconhecido como uma deficiência em 2004. Com a norma, foram garantidos diversos direitos a essas pessoas para sua inclusão e acessibilidade. Pessoas com nanismo lidam muitas vezes com preconceitos e discriminação, além de dificuldades de acessibilidade em situações da vida social e doenças decorrentes da condição. As pessoas que têm esse tipo de deficiência são alvos constantes de capacitismo, sendo colocadas como tema principal de piadas, sendo motivo de risadas ou tratadas como eternas crianças. Diante disso, em 2017, uma importante ferramenta foi instituída, a Lei 13.472, que criou o Dia Nacional de Combate ao Preconceito contra Pessoas com Nanismo. A data é celebrada anualmente no dia 25 de outubro e tem como objetivo denunciar abusos, desconstruir estereótipos voltados a esse grupo social, difundir a informação e, assim, abrir espaço para a cidadania e a inclusão. A verdade é, características físicas, como peso, altura,
cultura, etnia, idade e outras condições absolutamente comuns ou atípicas desenvolvem seres humanos únicos e diversos. Os nossos contrastes são justamente a chave para fortalecer nosso coletivo e a pluralidade da sociedade em diferentes âmbitos da vida. Somos como flores a enfeitar um mesmo jardim. Normatizar, incluir e entender essas diferenças nas pautas do nosso dia a dia fazem parte da conversa significativa desta pauta do Multi-Inclusão. Contamos com você. Até lá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que acompanham o nosso canal Multi-Inclusão. Hoje o tema é nanismo. Você sabe o que é nanismo? A gente sabe qual é a condição do nanismo? Estamos aqui recebendo hoje Rafael Vitorino, que é atleta medalhista paralímpico de 2018. Desde 2018. Ele tem nanismo acondroplásico, que é o nanismo mais comum. Tá? Iniciou a vida nos esportes na natação, foi federado em São Paulo e depois veio para o Rio de Janeiro. Isso. Veio não, né? Ele é carioca. Atuou aqui no Rio de Janeiro e hoje está entrando eu vou mostrar depois para vocês melhor isso aqui, ó. Essa é uma raquete de badminton. Quem não sabe o que é badminton vai saber um pouquinho hoje, tá? Do outro lado, a Viviane de Assis, tá? E eu vou dar todos os seus predicados aqui, Viviane, ó. Ela é palestrante, militante, delegada da Anabra, modelo, atriz, passista, musa, rainha de destaque, dançarina, professora, ex-bancária, ex-guia de turismo e recepcionista, e participou de algumas coisas da produção cultural aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Dos filmes Candidato Honesto 2, longa-metragem Chapa Quente, das novelas Travessia, foi homenageada no Planeta Xuxa, como professora voluntária de dança, homenageada no programa Como Será. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui apresentando esse podcast? Eu falo do filme Duas de Mim também. Duas de Mim, mais um, tá? Bem, vou apresentar para quem não é vidente. Do meu lado, a Viviane é uma pessoa de baixa estatura, tem nanismo, tá? É preta, tá com cabelo encaracolado, super bonito, na cor... É ruivo, né? Botou um ruivo aí. Vermelho, ruivo. Uma blusa branca, tá? Muito sorridente, uma pessoa maravilhosa. E do outro lado, outro amigo, tá? O Rafael, que está vestindo uma camiseta do Brasil. Do Paralímpico brasileiro, tá? Ele usa óculos, é preto também, cabelinho encaracolado e, obviamente, como o tema é nanismo, ele é uma pessoa de baixa estatura. E quem te apresenta sou eu, Gleison Rocha, que visto uma camisa azul, sou careca e estou usando óculos, tá? Vamos começar então nossa conversa, começar contigo, que deveria estar sentado aqui no meu lugar, tá? Para a gente começar essa conversa significativa. E lembrando, conversa significativa significa o quê? Ela está disponível para todo mundo. A ideia do Multi-Inclusão é essa, é incluir pessoas. Pela primeira vez eu recebo pessoas de baixa estatura aqui, se Deus quiser vamos receber muitas outras pessoas de baixa estatura, porque a estatura não mede a pessoa. Assim como a condição de opção sexual não mede a pessoa, assim como a idade não mede a pessoa, tá? E a ideia do Multi-Inclusão é justamente essa, é fazer com que as pessoas todas vejam que o que nós precisamos é ter respeito e consideração para todos os seres humanos com quem a gente se cruza. Vamos lá, Viviane, fala pra gente como foi, o que é essa vida de ser uma pessoa de baixa estatura e como é que eu dei um pedigree imenso seu aqui, né? Como que você venceu as limitações, porque todo mundo é limitado, né? Certo? Eu sou limitado pela idade, sou limitado pelo fato de ser careca, sou limitado pelo fato de ser... Todo mundo tem suas limitações. Fala pra gente. Então, eu sou a única da família, né, com nanismo, e eu tive uma criação maravilhosa, linda, dos meus pais, que nunca não botaram limite para mim. Por quê? Sem o limite, eu teria uma condição de vida melhor. Eles protegem, eles cuidam, mas eles botam a gente para viver, né? Exemplos. Tá no alto, se vira e pega. Por quê, mãe? Depois eu não vou ter meus pais para poder pegar para mim. E amanhã na rua eu vou ter que me virar.
Então, a criação que eu tive dos meus pais foi muito importante para me tornar a mulher que eu sou hoje. Hoje eu sou mãe, hoje eu sou avó, hoje eu tenho as minhas inclusões profissionais, né? Eu sou professora de dança, eu sou dançarina, eu sou passista, eu sou tudo isso aí que você leu. E eu sou vivida, eu gosto de viver. E isso é o importante na minha deficiência. É não me fazer uma coitada de não saber viver. É o contrário. Foi uma opção. Foi a minha opção. A vida é feita por opções, por caminhos, né? Você seguiu esse caminho de não sou limitada. Seus pais te deram o início nessa jornada. Meus pais me deram o início. Na minha vida, que eu podia estudar. Não vivi o mais além, foi por opção minha. Mas qualquer pessoa com nanismo, ela pode abrir o leque da vida dela e ser o que ela quiser. Eu até falei isso antes, gostei, agora eu vou usar para sempre isso. Nós não nos limitamos. São a vida que nos limita. Sim. São as pessoas que nos limitam. Estávamos falando, inclusive, sobre a questão do Rafael. Nós aqui nos consideramos empoderados para fazer qualquer coisa. Está aqui o Rafael, que hoje está se dedicando a um outro esporte, além do badminton, que é o halterofilismo. Tá? Ele tem 18 anos, você tem um pouco mais. Tá? Eu sou o decano aqui da mesa. Né? E ambos tem uma coincidência, né? Ambos são os primeiros, né? Com o nanismo nas famílias. Então, olha, você que está vendo a gente aí, isso pode acontecer dentro da sua família. Amanhã ou depois você pode ter um filho, um neto com o nanismo. Mas eu estava falando sobre isso, sobre a questão da limitação, né? E amanhã ou depois, o nosso amigo aqui vai lá para a China. Ele não fala chinês, ele não fala mandarim, tá? Não, é uma limitação que pode se impor a mim. Eu também não falo chinês. Se amanhã ou depois eu precisar ir para a China, que aliás isso é uma coisa aqui do nosso canal, nós somos ousados, a gente não tem limite. Nosso público são 7 bilhões de pessoas, né? Então se um dia eu precisar falar chinês, eu vou ter que aprender a falar chinês. Assim como você. Agora eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa característica, que começa com algo parecido, igual. Vocês são os 2 primeiros, né? E você com 18 anos já está assim praticamente com as malas arrumadas, pela minha vontade, para ir para a Paralimpíada, ou na China, ou em Moscou, eu não sei onde é que vai acontecer. Malas arrumadas e um sonho, né? Que eu tenho nanismo acondroplásico, foi uma mutação genética que aconteceu na minha família. O primeiro, nasci em 2005, então a medicina também não estava tão bem, mas já estava bastante desenvolvida como anos atrás. Só que foi um baque com meus pais. Foi assim, nosso primeiro filho, o que a gente vai fazer? Mas meu pai sempre muito católicos, eles tiveram a fé que daria tudo certo, e eu aqui estou. Bate aquela preocupação que o médico vai falando várias coisas que você não sabe, e você fica cheio de medo, cheio de perguntas. Mas aí eu nasci muito bem, fui começando a minha fase com esporte, com uma indicação médica. Eu tinha que fazer a hidroterapia. E aí veio o meu contato com a água no primeiro momento. Que foi seu primeiro esporte? A natação foi meu primeiro esporte. Sim. Comecei minha vida profissional no esporte em 2018. Aí fui federado por São Paulo, federado por Rio, como você disse. Depois, através do Comitê Paralímpico Brasileiro, que eles fazem um festival, onde levam os esportes para um clube, como no Vasco da Gama. Tem um ginásio onde eles fazem um evento mostrando o Festival Paralímpico, que eu vou levar minha raquete, vou apresentar o esporte para pessoas com deficiência e sem deficiência, para entenderem mais sobre o esporte. E assim eu descobri o badminton. Já estou no ranking internacional, estou no ranking nacional, e agora é uma nova meta que é o halterofilismo também. E o halterofilismo, ele estava falando daquela característica de que para a pessoa com nanismo, ele tem algumas condições diferentes, né? Sim. Que estava mostrando o tamanho do meu braço, o tamanho do seu braço. Então, os movimentos do halterofilismo são mais curtos, reduzidos, chega a ser um pouco mais fácil, mas não é tão fácil assim.
Sim. E, além disso, a condição do nanismo pode trazer junto com ela, uma das limitações é que às vezes ela provoca dores e tal. E fazer exercício como você, dançar como ele, praticar o halterofilismo, é o que faz com que vocês ganhem tônus muscular e tal, para manter uma boa qualidade de vida. Tá? Bem interessante isso. Mas isso não vale só para quem tem baixa estatura. Não só para quem tem. A todos. Vale para quem tem mais idade, vale para pessoas... às vezes tem alguém sentado lá no sofá agora, apreciando, ou sentado no escritório, apreciando o que a gente está falando aqui, falando, poxa, que legal, né? Poxa vida, duas pessoas com nanismo, uma dança, faz um monte de coisa, ele vai lá para a China daqui a pouco, e esse velho careca aí falando que também faz exercício e tal, e ela está sentada lá e não está fazendo exercício, está ganhando gordura e tal, perdendo qualidade de vida e perdendo tempo de vida. Perdendo tempo de vida. Sim, então é isso. Como é que você falou? A gente não tem qualidade, a gente não tem limite, mas os limites se impõem às vezes. Isso. É algo assim que você falou. Sim. A frase foi para o espaço. Alguém aí deve ter anotado a frase que ela falou agora há pouco. Então é essa que é a questão. A necessidade que a gente tem, e vou conversar de novo com quem está do lado de lá do vídeo, né? Falando, olha, é importante que vocês coloquem dentro da cogitação dos seus amigos, participem dessa nossa conversa, levando essa conversa com outras pessoas, tá? Curtir o vídeo significa colocar ele na pilha de cima lá do YouTube, para que outras pessoas venham a nos encontrar, a ter uma conversa aqui conosco, tá? Compartilhar é importantíssimo. Disseminar essas informações, que muitas das vezes o preconceito vem pela desinformação. Sim. Aí a gente luta assim para mostrar o que a gente é capaz, do que somos capazes. A gente quer sempre assim disseminar que as outras pessoas aprendam. Como a gente sofre preconceito, muitas das vezes a pessoa não conhece o que a gente tem. Aí acaba chamando de anão. Aí a gente vai lá, o termo correto é nanismo, pessoa com nanismo. Aí, obrigado, não sabia. Aí quando ela vai vir na outra pessoa, então você tem nanismo acondroplásico, tem nanismo, aí já vai mudando outras pessoas. Sim. Exatamente. Sim. Porque no passado a palavra que se utilizava era anão, tá? E que inclusive condicionou dentro da cultura, tá? A presença de figuras caricatas como o anão de circo, Se tornou pejorativo. Tornou-se pejorativo, tá? Então hoje pessoa com baixa estatura ou pessoa com nanismo. Hoje, tá? Junto com a ANABRA, que é a Associação de Nanismo, lutamos para ter essa causa mais respeitada ao próximo. Porque, como o Rafael falou, antigamente não tinha tanto conhecimento. Né? Na minha época, quando eu era pequena, quando eu tinha baixa idade, não tinha tantas informações. E hoje, ele se tornou, a palavra não, se tornou agressiva. Se tornou quase um xingamento. Entendeu? Então nós temos não só adulto, mas principalmente o foco das crianças que vem sofrendo cada vez mais com isso. E uma das questões relacionadas ao bullying que se faz com pessoas com nanismo é considerá-los sempre como eternas crianças. Tá? Porque a baixa estatura, então trata como se fossem crianças. E nada, tá aqui uma pessoa que tem uma atuação maravilhosa dentro da cultura, o amigo que, apesar da pouca idade, já está se destacando no esporte. Tá? Isso o fato de ter nanismo não te limitou em nada. Aí essa é a questão, falando de novo com quem está do lado de lá. Nós aqui nos impomos as limitações. Tá? Então, eu não vou lá para a China porque eu não sei falar mandarim. Eu vou aprender mandarim, se eu preciso. Tá? Okay? E muitas das vezes também as instituições, ela também tem que, no nosso caso do nanismo, ela tem que se incluir a nossa necessidade. Por exemplo, muitas das vezes a pessoa que está dentro de casa, ela que tem nanismo ou não, quer ir para uma academia. Eu, por exemplo, quero ir para uma academia, fazer um exercício físico para manter a minha saúde. Mas chego lá, a inclusão não está na minha... A academia não está preparada para te receber. Entendeu? Então,
Aí já bate aquele desânimo, então vou fazer de uma outra, posso fazer, né? Vou para casa, vou ficar descansando. Não, eu vou dar aula, eu faço workshop, né? Eu dou aula de workshop. Como é que as pessoas chamam o seu workshop? Vamos lá, fazer um parênteses aqui. Como é que a gente contrata você para fazer um workshop? Entrando em contato Olha o jabá. Entrando em contato com a minha assessoria, aí a gente tem a aula, tanto pode ser no workshop individual, em grupos, ou até mesmo a pessoa vê um local e eu vou até o local. E como é que fala com a sua assessoria? Tem um telefone, um olha, e-mail? Olha, falar que eu não sei de cabeça, tem. Não, peraí, na edição vai colocar lá. Olha aí embaixo. Olha, você pode olhar aqui, que está aparecendo aqui embaixo. Assis Produções. É só entrar em contato, que com o maior carinho vamos marcar sua aula. E garanto, tanto eu quanto meu filho, que dá aula de dança, você vai sair, ó. Carnaval tá logo ali. E, gente, preste atenção, tá? O filho dela não tem nanismo. Não, tá? O fato de aparecer, de surgir um Lamentavelmente. caso na família, não significa que outros acontecerão. Você tem somente ele, só um filho? Só posso. Eu sou da frase de Papai do Céu. Cresceis e multiplicar. Quando eu crescer, eu multiplico. Essa foi boa. Não, ele não tem nanismo. Eu falo que é infelizmente porque eu não pude carregar ele no colo por muito tempo, porque o meu braço cansava, né? E ele cresceu muito rápido. Então eu não tive aquele prazer de com 1 ano estar carregando no colo, 2 anos, que ele já estava quase do meu tamanho. Ele mamou até uns 3 anos, ele mamava em pé, né? Sim. Então ele hoje, além de lindo, maravilhoso, está se tornando um grande profissional, ele é o protetor da mãe dele. É outra coisa que muitas pessoas com nanismo vêm enfrentando. Não adianta falar, gente, nós estamos tentando acabar com o preconceito. Mas ele ainda vem forte em cima da gente. Sim, eu saí com meu filho hoje na rua, ainda ver aquelas pessoas apontando, rindo. E o que mais é complicado é ver ele ser aquele protetor. Ele leva a mãe dele como uma santa que ninguém pode mexer. E isso a gente tem que conversar. Como é que é o nome dele? Paulo Rodrigo de Assis. Paulo Rodrigo, parabéns por você cuidar da mamãe, valeu? Ele cuida aí muito, ele cuida muito. Mas aí é que a gente está tentando falar. O que acontece? Hoje, ao sair na rua, eu já tenho 44 anos, então eu me livro assim, em 2 tempos. Em uma olhada minha, a pessoa já sabe que é para parar. Nem é para começar. Mas e as crianças? O que elas têm que fazer? E veja, há uma questão do movimento da ANABRA e de outras instituições, de outras associações locais e às vezes outras nacionais, tá? Que é a questão da legislação. O nanismo foi reconhecido como deficiência muito depois da lei que definiu os parâmetros da deficiência. E veja, gente, vou explicar para vocês. O fato de reconhecer uma condição, e o nanismo é uma condição física, como deficiência, não é só o título. Existem benefícios, existe o BPC que você pode receber, existe aquela coisa do financiamento de carro, financiamento não, né? Sobre rodas. Cidadania sobre rodas e tal, tudo isso faz parte do pacote de reconhecer. Só que quando fizeram a legislação, acho que foi em 2004, né? A legislação 2006. 2006 o Se não me PCD. engano, foi 2006, porque eu nasci e ainda não nasci, mas não depois estava valendo. Não estava valendo. Não, mas aí o nanismo foi reconhecido como deficiência, acho que em 2014. Né? Bem depois é que a legislação foi alterada. 14 mesmo, quando saiu aquela ata. 2004, 2005, a legislação da pessoa com deficiência foi aprovada e depois somente em 2014 é que esse tema o nanismo foi incluído como deficiência. Assim como não é privilégio ou desprivilégio das pessoas com nanismo. Tá? Mas, por exemplo, o transtorno do espectro do autismo, a condição do Asperger que eu me enquadro, tá? Também foi reconhecida mais recentemente, tá? Entendeu? Então, são movimentos de reivindicações, de ajuste de legislação e de coisas que fazem com que pessoas que tenham condições que precisam de uma atenção especial, tá?
por isso que você não joga badminton, você joga para badminton, né? Na verdade, joga badminton para pessoas com deficiência. Que, aliás, mudar um pouquinho do nosso foco, né? Eu brinquei com ele dizendo que a raquete dele, que tem altíssima tecnologia, né? Sim. Ela é feita de fibra de carbono. Explica aí pro pessoal como fibra é de que joga carbono, o badminton. Isso aqui é a raquete que concorre junto com a Fórmula 1 do Verstappen. Aqui, ó, a cor, inclusive, dessa daqui é bem do Verstappen, é bem da Red Bull. Sim. O jogo é parecido com a de tênis, quando uma quadra é um pouco menor do que a de tênis, a gente tem que jogar numa quadra fechada por causa da peteca. Qualquer vento muda a direção da peteca e muda o jogo inteiro. Vamos mostrar a peteca, pessoal. Esta é a peteca do badminton. Essa aqui, como você falou, tem alta tecnologia, pois essa aqui que eu uso em um campeonato, ela tem um peso na cabeça, onde dá um pouco mais de força. Essa aqui já é a intermediária, foi a primeira que eu comprei. Nisso, é um jogo de 2 sets de 21 pontos. Faz quem tiver 2 sets, porque assim, ficou 1-1. Vai pro terceiro game. São 2 games, quem fizer 21, mas vai pro terceiro game se ficar empatados. De 21 pontos, joga eu com outra pessoa. Lá no E a outra pessoa tem nanismo. Também tem nanismo. Tem que ter nanismo. Tá? Nós lá temos 7 classes. WH1, WH2 é cadeirantes. SL3 e SL4 são para pessoas com deficiência no membro inferior. SU5 no braço superior, deficiência nos membros superiores. SH6, que é para pessoa com nanismo e baixa estatura, porque a gente não tem só o nanismo acondroplásico. Lá temos nanismo hipoacondroplásico, temos as baixas estatura. O nanismo acondroplásico, é difícil até de falar a palavra, né? É aquele que a pessoa mantém as proporções do... ela não é um nanismo assim, brusco. Não tá aquela... É um pouco menor a sequela, vamos botar assim. Sim, a condição... A condição dela é um pouco menor, mas tem as limitações, e temos agora uma nova classe que foi de SI, que é para pessoa com intelectuais. Isso para o badminton, sim. Do badminton. Temos os jogos de simples e de dupla. Simples é eu contra outra pessoa, e de dupla é eu com minha dupla contra outra dupla. Uhum. Tem como mista, tênis, né? tem masculino. Sim. Mas assim, um esporte muito rápido. Isso realmente eu fui dar uma olhada para preparar o nosso podcast em alguns vídeos sobre badminton e para badminton. Eu não consigo ver a peteca, né? Muito rápido. É uma coisa assim tão rápida que... Como é que há tempo de reação? Só com muito treinamento, muita experiência. E pensa que é fácil acertar a força certa, a posição certa. Porque alguns graus virados para lá, para cá, a muda peteca vai parar na Lua. Né? Muita a direção toda da peteca. Eu acho que eu ia mandar essa peteca para a Lua rapidamente. Eu preferia brincar na mão, né? Ou aquela da mão. Aí tem essa aqui, que é de que a gente treina. Tem a de pena, que a gente usa na competição, que são um fato curioso, que antigamente era 10 penas de ganso, do lado direito, porque do lado esquerdo o ganso dorme, então fica amassada. Temos também, além do badminton, tem um padminton, que é tipo uma raquete menorzinha. Temos o badminton, que você agora pode praticar no ar livre, não tem essa preocupação da trajetória da peteca, é uma peteca toda desenvolvida para o vento, uma coisa assim. E temos outra agora, mas está chegando agora o badminton com uma força maior, e a gente quer que a mídia bote, porque é um esporte novo. E um esporte caro também. É isso que eu ia dizer. Mais fácil você ver, vamos falar agora um pouquinho sobre a questão social, tá? Mais fácil a gente encontrar nas comunidades, em lugares com pouca possibilidade financeira das pessoas, das famílias e tal, a gente encontrar futebol, encontrar vôlei, que são esportes mais fáceis de serem implantados. Uma quadra com 4 lados, 2 tijolos de um lado, 2 tijolos do outro, e uma bola, você está jogando futebol. Tá? Entendeu? Agora o badminton não. O badminton tem toda uma estrutura fechado, não pode passar vento.
A raquete, assim, tem as intermedias, as básicas. Sim. Que ela tem um Y aqui na ponta, que ela consegue, assim, qualquer uma peteca, uma força, ela enverga. Então, assim, mas ela tem um Y aqui na ponta, onde que aqui é uma parte, aqui é outra parte. Sim. Aí junta essa parte, aqui não, essa aqui já é toda unificada. Mas você consegue, sim, comprar alguns kits, mas não são aqueles para você competir. É para começar, mas para competir em si não é tão adequado. Sim. É como todo esporte. Né? Falei do futebol com uma quadra de qualquer tamanho, 4 pedaços de tijolo, dá para jogar, e uma bola. Geralmente na comunidade bota tênis mesmo. Chinelo. Aí vai chinelo. Isso. Quando era moleque a gente jogava taco. Joguei muito. Jogava uma bola e aí você ia do outro lado e pumba, dava um... Botava a garrafinha atrás, tinha que correr, eu joguei muito. Então, é isso aí. Você aqui no Rio de Janeiro e eu lá em São Paulo, a gente jogando o mesmo esporte, que não é esporte, né? Era uma brincadeira de moleque, brincadeira de criança. Né? E veja, como ela estava falando, como você falou, você não teve limitação, né? Teus pais te empurraram para dizer, vai viver, vai jogar taco. Deixaram tá? eu viver. Entendeu? No caso dele também. Você vai também. ser cuidado, vai jogar assim, badminton. Meus pais sempre estiveram do meu lado, mas sempre tiveram assim, a preocupação de eu estar para o mundo. E eu tinha que encarar as dificuldades. Como a Vivi falou sobre a gente sofre mais com a criança. Eu tô nessa parte assim que eu tô sofrendo muito, mas eu tô assim, aprendendo a lidar com as dificuldades, com os desafios que a vida nos bota. Sim. Porque tô até por parte do badminton um pouco. E também, numa situação assim, eu entrei na psicóloga. Converso com a psicóloga. Temos desafios a ser enfrentados e algumas lutas. Como ontem mesmo. Tava andando, voltando para casa. Uma van escolar parou com os alunos tiraram foto e apontaram o dedo. Aí eu falei assim, vale a pena lutar? Vale a pena? Porque às vezes eu chego em casa, eu fico assim, pensando muito, remoendo em meio. Porque eu já lutei tanto e vale a pena, assim. Aí eu fiquei assim pensando, nossa, que futuro que essas crianças vão ter, cheio de preconceito. É nessa parte que eu insisto sempre, isso dói. Dói em mim. Porque eu hoje, como eu falei, a pessoa vai apontar, vai rir. Se for criança, eu vou parar como aconteceu aqui na porta do meu trabalho, que eu trabalho aqui próximo. Sim. E 2 crianças, lá, mãe, rindo. A mãe pegou, chamou fulano para apontar para mim. Eu sentada estava, eu levantei, fui até a mãe. A mãe tinha dado um tapa na criança para poder reprimir a criança. Eu peguei e falei, não, você não tem que bater, você tem que ensinar. Eu chamei a menina e falei, a tia tem nanismo, a tia não vai crescer, a tia já é uma adulta, a tia já é mãe. E isso, você quando olhar na rua, você não vai rir. Você pode fazer amizade. Porque a gente fala, a gente brinca, a gente faz o que você faz. Aí virei pra mãe e falei, a senhora nunca reprima sua filha com tapa. A senhora conversa, ensina. Da mesma forma que nós fomos ensinados. Então, hoje a Associação do Nanismo, a ANABRA, tem a presidenta Kênia, que procura ajudar com essas coisas. Então, o mais importante para poder abordar esse assunto seria as palestras. Sim. Já que dentro de casa eles não conseguem ter a educação que tem que ter para poder respeitar o próximo, então as escolas, desde o maternal até a faculdade, deveria ter sim palestras inclusivas, não só com nanismo, com cadeirante, com deficiente físico, todos eles. Todos, autismo, visual, físico, todos eles, para ensinar a respeitar o próximo. Porque é triste isso. Sim. É triste. E assim, foi ontem, foi anteontem, todo dia é uma nova pessoa, mas uma mesma situação. Falando da gente, que a gente tem anão, nani, pessoa baixa, engraçado, como sinônimo de circo. Assim, cansa, mas assim, a gente não pode desistir. Eu não desisto, eu tenho assim, muito orgulho de toda a minha trajetória que eu tô construindo, e eu levo isso, porque a pessoa vai rir. Aí eu falei, pô, ela tá rindo, eu vou me rebaixar o nível dela. Aí eu, não, pô, é melhor seguir, minha vida tá completa, aquela pessoa
vai depois, pode ter uma pessoa com nanismo, quero ver o que ela vai falar. Vai rir. Eu já não penso assim, a família, eu tô rindo igual eu já ouvi muito. Passar na rua, aí uma pessoa ri, a outra vira, tu vai ficar grávida. Não, você não vai ficar grávida, você não vai precisar ter uma pessoa com nanismo. Você precisa ter respeito. Isso. Você precisa ter respeito. E você não tem que se calar, porque a tua dor é a minha dor. A sua luta é a nossa luta. Porque você e não como tem bem disse ele, não é a luta só do nanismo. Do nanismo. É a luta Exatamente. da pessoa com deficiência, de todos. é a luta de todos os... Na verdade, é a luta de todos nós. Todo ser humano Sim. precisa, quer ser reconhecido, respeitado, quer estar sendo tratado com respeito, com carinho e, no limite... Não foi isso que o próprio Jesus Cristo veio dizer? A gente tem que amar um ao outro. Ame ao próximo como a ti mesmo. Tá? Nosso canal não tem esse fundo religioso, mas a gente sempre acaba passando um pouquinho por aí. Para amar o próximo, para reconhecer no outro a sua condição de ser diferente e não ser execrável, não ser cômico. Tá? Se um dia alguém com nanismo decidir entrar para a arte pelo caminho do humor, aí é uma opção da pessoa, e aí ele passou a ser uma pessoa pública que trabalha com humor. Como tem cegos, né? Tinha um ceguinho que aparecia sempre lá no jogo, diversas vezes, né? Um ceguinho, olha só, ceguinho já é também uma pejorativa, um deficiente visual, um cego, né? E que fazia piada com a sua própria condição. Bom, mas aí é uma opção profissional, um caminho que ele está seguindo. Tá? E era até bastante bem engraçado. Tá? Então, se é uma opção da pessoa, sim. Agora, não é uma opção de todas as pessoas que têm nanismo exatamente. Como você falou, amar os outros como eu vos amei. Eu fiz até um projeto lá no colégio. Convidei até a Vivi na palestra lá no dia do combate ao preconceito, dia 25 de outubro. E eu fiz também um outro projeto, E Se Fosse Você? Que era assim, se colocar no lugar do outro para ver as dificuldades e as lutas que as pessoas se passam. Sim. Porque lá eu sou um dos poucos com deficiência no meu colégio e um dos poucos assim que se aparece. Eu sou bastante comunicativo, falo muito, mas assim, sou um dos poucos que... Não, fala bem. Falo bem, falo muito. Falamos bastante. E assim, eu sou não é que eu luto, eu vou lutar por todos, porque assim, aquela pessoa que não é um pouco mais fechada, será que ela é fechada assim ou é que a sociedade está fechando ela? Qual é o lugar de fala que ela deve estar e como é que a gente pode ajudar ela? Como eu falei, eu comecei com um projeto de acessibilidade lá no meu colégio, eu apenas querendo esquentar um hambúrguer de micro-ondas. O micro-ondas estava muito alto, até mesmo para meus amigos que têm estatura média, estava muito alto, eu fui falar lá com a direção. E com isso vieram outras acessibilidades, como o apoio do pé, que a gente precisa. Sim, para sentar com o apoio do pé. Para ficar, senão a gente assim, os estudos já falam, se a gente não ficar com o pé a balançar, vamos fazer um desafio para todo mundo que está em casa, tá? Sentar numa cadeira muito mais alta do que é a sua necessidade. Eu, por exemplo, agora estou aqui com os pés no chão. Eu sei que vocês não estão. Tá? Então, vamos tentar fazer isso. Sentar em algum lugar que você fique com a perna pendurada, que você vai ver que rapidamente se colocar no lugar do outro. Exatamente. Né? E vieram outras acessibilidades. Empatia é o nome dessa palavra. E no outro colégio também, fui muito solícito, eles me ajudaram bastante no outro colégio. E nesse colégio também, que eu estudo no Pedro II, que é ali no Campo Tijuca, de frente com o Maracanã também. Eles ouviram e foram muito solícitos, rapidinho eles resolveram. Sim. E graças a Deus, você que está ouvindo a gente aí, multi-incluído e multi-incluída, pessoa que tem essa vocação, que está ouvindo a gente, está falando sobre incluir pessoas diferentes de tudo que é jeito, né? Graças a Deus que hoje a gente tem essa conversa colocada em todos os lugares. Tá? Quando você nasceu, antes de você nascer, na nossa época, na minha época, essa não era uma conversa que estava colocada, que estava posta. Não estava posta em lugar algum. Né? A pessoa com deficiência era invisível. A pessoa com nanismo era tratada como o anão.
Tá? Isso. Como eterna criança, como deficiente não somente no que diz respeito a essa condição da estatura, mas deficiente por ser humano de segunda categoria mesmo, não era considerado, não tinha benefício social, não tinha, tudo que você possa imaginar não existia. Então, a gente também tem que ter, vocês, as pessoas que têm essas condições limitantes, como eu chamo, tá? Tem que ter esse entendimento de que isso é tudo uma evolução da sociedade. A gente está bem melhor do que estávamos há 20 anos atrás, mas vamos ficar melhor daqui a 10 anos. Tá? Em diversas condições. Eu vou lembrar a todo mundo que precisa mandar o nosso vídeo para os seus amigos, precisa curtir o vídeo, tá? Precisa entrar nos nossos outros canais, nas nossas outras mídias, né? A gente está lá no Instagram também, tá? Vamos fazer uma conexão do nosso Instagram com o Instagram de vocês dois e tal, para que a gente comece a aumentar o público aqui do Multi-Inclusão. A nossa meta é chegar em 7 bilhões de pessoas. Será que a gente falta pouco. Tá bom. Bom, lembrando a vocês que nosso tempo daqui a pouquinho vai expirar e gostaria que vocês falassem alguma coisa sobre para pessoas, não fala comigo não, vamos falar para as pessoas o que elas podem fazer para que as pessoas com nanismo sejam mais bem atendidas. Você falou alguma coisa sobre a escola, a posição do micro-ondas, parecem coisas tão básicas, mas que precisam ser consideradas. E, no mínimo, também o seguinte, ninguém sabe, tem lá a NBR 9050, que fala sobre acessibilidade, tá? Mas a NBR 9050 é muito boa, mas ela não dá conta de todas as coisas. O mais importante, o que é para um gestor? Para alguém que é dono de uma empresa, alguém que é gestor de uma escola, alguém que tem poder de mando, que pode tomar uma decisão. Ouvir, falou certinho. Tem que saber ouvir a demanda, saber ter ouvidos para ouvir, olhos para ver e coração para sentir e tomar providência. Sim. Poder mostrar a nossa necessidade e colocar em prática a nossa necessidade. Exatamente. Eu trabalho hoje no Detran, né? Eu sou recepcionista. E há um tempo atrás, até um mês atrás, eu fiquei 2 anos trabalhando no Detran da Francisco Bicalho, que é o Detran da acessibilidade. Dentro do Detran, existe todo esse tipo de acessibilidade, quer dizer, quase todos, mas atende uma boa parte. Eu falo quase todos porque eu atendi o Yuri, que é do atletismo do Vasco, que tem nanismo. O Yuri, que também agora está fazendo parte do futebol. Isso. Sim. E ele foi atendido por mim, muito bem recebido, falante, comunicativo. E ele pediu para ir ao banheiro. E ali eu vi que ainda faltava alguma coisa. Mas ele foi ao banheiro e quando ele voltou, ele já voltou falando: pessoal, o banheiro tem que ter o vaso do nanismo, hein? Porque eu sofri agora. Foi ele chamar a atenção de uma coisa. Dentro do Detran existe a acessibilidade. Fora do Detran já não tem nenhuma acessibilidade. Saiu da porta para fora? Saiu da porta, se não tiver carro, já tem ali um montão de limitação. Por exemplo, um cadeirante que solta na Leopoldina, não tem sinal ali, tem que subir. Não vamos muito longe, não. Espera um pouquinho, você falou que está no Detran, o Detran é quase aqui em frente. Estamos na Presidente Vargas. Você consegue atravessar a Presidente Vargas de cadeira de roda num lance só? Então. Ninguém consegue. Mas ali é o local de quê? Lá no Detran, especialmente da acessibilidade. Sim. É a calçada toda esburacada, não tem ponto de ônibus que deveria ter em frente ao posto, em frente, né? Porque a acessibilidade hoje, eu aprendi essa nova frase, a acessibilidade hoje é para todas, todos e todes, porque nós temos que incluir também a diversidade do LGBTQIY+. Espera aí que eu sei essa sigla, tá? LGBTQIAPN+. Exatamente. Eu decorei. Mas tem que ser respeitada para todos. Então todas, todos e todes. Então a nossa acessibilidade, hoje, um dia, voltando para a parte do nanismo, que o Yuri chamou a minha atenção, nós temos a dificuldade
de um balcão. Sim. Nós temos a dificuldade de uma escada de um ônibus, que é alto, tanto a escada quanto o validador, que é complicado. Nós temos dificuldade de um balcão, de um montão de coisas que nos cercam. Sim. E com isso nós vamos tentando nos adaptar aonde a adaptação tem que ser inclusa para nós PCDs. Sim. Né? Hoje nós somos mais de 400 tipos de nanismo. Não é só a condoplasia, são mais de 400 tipos. Cada um com a sua limitação. E com isso, com o samba, com a natação, com esse nome que eu estou tentando... Olha, badminton. Badminton. É mesmo. Com até mesmo uma pessoa no circo, que cada um faz da sua profissão que te agrada. Uns têm oportunidade, outros não. Né? Nos adaptar para poder ter um nome dentro do PCD. Eu hoje sou professora, mas em 2015 eu tive o melhor momento da minha vida, após o nascimento do meu filho. Eu fui concorrer à rainha do carnaval, né? Eu queria fazer parte da corte do Rio de Janeiro, só que eu tive a limitação. Por quê? Ao chegar no local para fazer a inscrição, foi tudo bem. Mas aí então eu tive que me deparar com uma fita métrica de 1,60 m. E você só podia participar do concurso se tivesse acima de 1,60 m. E eu, Viviane de Assis, quebrei esse tabu, aonde hoje não é só por causa do nanismo, porque tem mulherada e homens com menos de 1,60 m que samba. E o samba não tem que estar na altura. O samba não tem que estar no padrão. Ele tem que estar no coração de cada uma pessoa que está aí, do outro lado, sambando, sentada, querendo sambar, mas não samba por causa da língua do povo, por causa do apontamento do povo, porque é gorda, porque é magra, porque é baixa. Careca pode sambar? Qualquer um pode sambar. Cadeirante pode sambar. Pode. Ele samba com o coração. Para atleta de badminton pode hoje sambar? Eu sou rainha do bloco Senta Que Eu Empurro, que é um bloco só de cadeirantes que vem no catete. Rafael faz parte junto comigo da Embaixadores da Alegria, que é a escola da diversidade, que desfila nas campeãs aqui. Aqui eu vou pedir para o nosso amigo na edição final colocar na música final uma música de samba, tá? E algumas imagens dela no... Pode colocar, porque não falta isso. Pode colocar. Então, só para concluir, nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos limites, nós somos limitados, mas hoje precisamos de palestras, precisamos de acolhedores. Precisamos de acolhimento como esse que a gente está fazendo aqui no Multi-Inclusão. Exatamente, para passar para as pessoas dentro de casa. Então, compartilha. Porque ao compartilhar, mais pessoas vão entender o que nós estamos conversando aqui. É o engajamento. É o engajamento que a gente precisa. Compartilha, curte, conversa com pessoas, manda mensagens pra gente. Olha aqui, você falou uma besteira lá, pode mandar. A gente não é dono da verdade não, tá? E hoje é o que eu falei, nessa coisa de a Anabra, dia 25 é o nosso dia, o dia do nanismo. É o dia que até estamos, alguns lugares vão estar junto com a gente. Como foi no Cristo do Redentor, que fizeram todo mês. Sim. Entendeu? Você falou novamente da Anabra, lembrei. A Kênia seria uma pessoa que iria vir aqui nesse podcast, acabou acontecendo alguns problemas de agenda, ela acabou não vindo, tá? E só para posicionar quem está do lado de lá, para entender que quem tem nanismo são pessoas absolutamente que têm capacidade absolutamente normal. A Kênia é advogada, certo? É a presidente da Anabra porque ela está na condição do nanismo. Mas ela poderia ser, sei lá, presidente da República. Tá? Entendeu? Eu estaria me candidatando. Certo. Se prepara, ainda não é hora de falar. Mas por quê? Porque nós precisamos de pessoas para lutar pelas nossas histórias. Porque o fato de ser careca, velho, ou nanismo, ou homossexual, ou seja lá o que for, não nos condiciona a absolutamente nada da nossa capacidade de resolver os problemas do mundo. Então, olha, essa aqui é uma proposta para todo mundo. 7 bilhões de pessoas para que a gente seja
melhores. Tá? Vou agradecer, então, a presença da Viviane, agradecer a você, obrigado. Rafael, muito obrigado por estar aqui. Obrigado. Eu acho que a nossa conversa hoje foi bem significativa, bem legal, foi um prazer imenso te conhecer, um prazer imenso estar contigo, um prazer muito grande estar com você também, e outras vezes vamos voltar aqui com outras pautas. Por que pessoas que têm nanismo vão falar só de nanismo? Pode falar de carnaval, pode falar de esporte, pode falar com pessoas que estão fora do mesmo espectro, da mesma condição, sobre outras questões. Tá? Podemos falar sobre filosofia, podemos falar sobre Deus, podemos falar sobre um monte de coisa. E você que está do lado de lá, conte sempre conosco. Foi um prazer tê-lo conosco e até a próxima. Qual é a pauta do próximo podcast? A pauta do próximo podcast eu acho que é vestuário adaptado para pessoa com deficiência. Vestuário adaptado para pessoa com deficiência será a pauta do nosso próximo podcast. Agradecimentos, eu sempre tenho que fazer agradecimentos, tá? Relatando, sou eu, Gleison Rocha, apresentando esse podcast, a realização aqui da empresa Publix Seminário, a produção é do Educomunicador, Tecnologia Educacional, agradecendo a Solaris, Ação Social e Cidadania, nosso presidente Luiz Felipe, a Údila, ao Fábio, tá? Felipe Duaré, da Uninaval, ao Educomunicador também a Priscila e a Cristiane Ecker Fornazieri, um beijo para vocês, meninas, e ao nosso desenvolvedor de tecnologia, Ézio Antunes Filho. Um beijo a todos, ficamos para a próxima. Tchau. Tchau, tchau.